TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, pessoal. Nós estamos de volta com o nosso programa Respostas neste sábado hoje que recordamos a Cátedra de São Pedro. Nós queremos então estar novamente com vocês fazendo esse nosso caminho desse programa Respostas, um programa de interação onde a sua participação é sempre muito bem-vinda. No segundo e no terceiro bloco, então, nós passamos para as perguntas que vocês nos mandam. Então, você já pode aí estar pensando na sua pergunta, na sua dúvida. E como nós fazemos normalmente nesse primeiro bloco, vocês bem sabem, que é nos deixar orientar por um texto do Concílio Vaticano II. Esse texto é um texto muito importante para nós que acreditamos, porque na nossa fé, na nossa igreja, nós seguimos as orientações do Espírito, e esse Espírito age, né, sobre a hierarquia, sobre os nossos pastores. Neste sentido, a nossa caminhada é orientada, nós escutamos, né? Escutamos em primeiro lugar a palavra de Deus, mas também escutamos a tradição da nossa fé, que contém aqueles elementos essenciais do nosso ser cristão e nos orientam pelo caminho da vida. Você tem percebido que nesses números da Lumen Gentium, que é um documento do Concílio Vaticano II, tiveram outros, né? Nós estamos falando nesse determinado momento sobre aqueles que são os responsáveis, aqueles que coordenam, que pastoreiam a Igreja de Cristo, chamados por Deus a desenvolver um ministério, configurados ao Cristo sacerdote, né? São lideranças das nossas comunidades. Nesse sentido, esta comunhão em que nós vivemos dentro da igreja é uma comunhão organizada, né? Essa comunhão organizada. E nesse sentido, nós começamos falando, claro, sobre o ministério dos bispos, a importância que tem estes que são sucessores dos apóstolos, que são aqueles que, recebendo a plenitude do sacramento da ordem, coordenam, governam a igreja presente em todas as porções do povo de Deus, ou seja, em cada diocese espalhada pelo mundo todo. Depois nós passamos para os presbíteros ou sacerdotes, aqueles que, escolhidos para colaborar com o bispo, exercem o sacerdócio de Cristo, na medida que lhes compete, nesse sentido, neste grau da ordem, né? Da ordem sacerdotal. E agora, você vai conhecer, não sei se você já ouviu falar, nós, graças a Deus, depois do Concílio Vaticano II, tem uma retomada do diaconato, porque o diácono era ordenado para ser padre, então era uma fase, né? Um trampolim para o sacerdócio, mas o Concílio Vaticano II disse não, nós podemos instituir este sacramento com caráter perene, o diaconato permanente, que inclusive pode ser homens casados e, no caso, se forem jovens idôneos, tem que viver também, assim como a exigência do Ocidente Latino, o celibato. Então nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vocação do diácono e a sua importância para nós, nas nossas comunidades, na nossa igreja. Acompanhe agora, então, o texto da Lumen Gentium, número 29. Os diáconos. No grau inferior da hierarquia estão os diáconos, que receberam e recebem a imposição das mãos, não para o sacerdócio, mas para o ministério. Assim, confortados pela graça sacramental, servem o povo de Deus nos ministérios da liturgia, da palavra e da caridade, em comunhão com o bispo e o seu presbítero. Pertence ao diácono, conforme as determinações da autoridade competente, administrar o batismo solene, conservar e distribuir a Eucaristia, assistir em nome da Igreja aos matrimônios e abençoá-los, levar o viático aos moribundos, ler a Sagrada Escritura aos fiéis, instruir e exortar o povo, presidir ao culto e à oração dos fiéis, administrar os sacramentais e presidir aos ritos dos funerais e da sepultura, dedicados às tarefas de caridade e administração,
recordem os diáconos aquele conselho de São Policarpo. Misericordiosos e diligentes, procedam de harmonia com a verdade do Senhor, que se fez servidor de todos. Tendo em conta que, segundo a disciplina hoje em dia vigente na Igreja Latina, em várias regiões, só dificilmente se chegam a desempenhar estas funções tão necessárias para a vida da Igreja. Daqui em diante, poderá o diaconado ser restabelecido como grau próprio e permanente na hierarquia. Competirá às conferências episcopais territoriais, de maior ou menor âmbito, decidir, com a aprovação do Sumo Pontífice, se é oportuno e onde, para o bem das almas, instituírem-se tais diáconos. Poderá ser diaconado com o consentimento do Romano Pontífice, ser conferido a homens de idade madura, mesmo casados, ou também a jovens idôneos, mas para estes últimos mantém-se em vigor a lei do celibato. Lumen Gentium número 29. Nós bem sabemos que dentro das nossas comunidades existe ainda, porque é recente a retomada do diaconato permanente, um certo preconceito sobre os nossos diáconos. Mas vejam que quando nós chamamos o padre, né? O povo de Deus é acostumado com os padres nas exéquias, nas diversas celebrações. Muitas dessas celebrações, vejam, podem ser realizadas pelos diáconos. Ou seja, eles têm um ministério, eles recebem também a imposição das mãos, mas o texto diz de maneira assim bastante direta que eles não são ordenados para o sacerdócio, mas para o ministério, ou seja, eles não têm a função sacerdotal e de fato o diácono não preside a Eucaristia, pode presidir a celebração da palavra, né? Pode dirigir a palavra, né? Orientar os fiéis em torno dessa palavra, pode presidir a oração dos fiéis. Então, diversos momentos, diversas funções. Mas vejam, quando a gente chama o padre, o diácono que está dentro dele não morreu, né? Eu digo sempre para aqueles candidatos ao sacerdócio, né? Que quando o Papa está vestindo todas as suas vestimentas, seus paramentos litúrgicos, tinha-se o costume de colocar inclusive a dalmática. Vejam por que a dalmática. A dalmática é uma veste própria do diácono, para dizer que o Papa tem o quê? A plenitude de todos esses sacramentos. Então, quando se passa, não é degrau, porque é graus, né? Não são degraus, são graus. Isso tem uma diferença, né? Então, quando se torna ordenado padre, o diácono é ordenado sacerdote, né? Padre, como nós conhecemos, ele não suplanta, né? Ele não extingue o diaconato. E o diaconato é realmente isso, né? Configurado ao Cristo servidor. Eu não vim para servir, desculpem, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida. Esse é o sentido dos diáconos, né? Que são servidores do povo de Deus, estão à disposição, né? Eles não são um mini padre, eles não são coroinhas do padre, é uma vocação. Eu vou repetir, o diaconato é uma vocação na igreja, não é coroinha de padre. E não é nem mesmo aquele que fica somente ali no altar ajudando nas funções litúrgicas, que muitas vezes hoje até os próprios ministros extraordinários da comunhão fazem, né? Mas é óbvio que tendo o diácono existem missões e funções específicas dele. Mas muitas vezes nós discriminamos os diáconos porque relegamos eles ao aspecto funcional, como se fosse um coroinha do padre. O diácono não é um coroinha do padre, né? E vejam que essa função de servir o povo de Deus, eles servem na liturgia. Diácono não é para estar só na liturgia. Vejam que tem outras coisas. A palavra, o ministro da palavra, o diácono, proclama, inclusive pode estar quem for na missa da hierarquia, quem é que tem a presidência, digamos assim, da proclamação do evangelho nas nossas eucaristias, o diácono, né? Mesmo que tenha um padre que cante bem o evangelho, não, ali é lugar do diácono, a proclamação do evangelho é do diácono, né? Então veja que tem o serviço na liturgia, na palavra e na caridade. Desde o início dos tempos, vocês sabem que a instituição do diaconato remete ao tempo apostólico, né? Nas comunidades, os apóstolos perceberam que não davam mais conta, né? Não davam mais conta de fazer a pregação, a doutrina, né? E ficavam perdiam
boa parte da sua dedicação às viúvas e aos órfãos, porque a igreja nasceu sempre. A caridade não é um apêndice dentro da comunidade. A caridade é um elemento essencial dentro da comunidade. O que os apóstolos perceberam? Vamos ordenar homens sábios, né? Homens prudentes, para que possam nos ajudar a servir as viúvas e os órfãos, porque surgiu um problema na comunidade. Os apóstolos, as comunidades se multiplicaram e os apóstolos não davam mais conta, né, de atender as viúvas e os órfãos. E o que? Os irmãos da comunidade grega começaram a reclamar da assistência, que não tinha mais assistência às viúvas e os órfãos. Quem eram as viúvas e os órfãos na comunidade primitiva? Aquilo que nós chamamos de excluídos hoje, né? Só eram os excluídos de então, né? Aqueles que na escala social eram os marginalizados mesmo, sem nenhum amparo social. Então a comunidade cristã tinha esse serviço de caridade, né? Veja que desde o início tem isso. E os diáconos já foram indicados já desde o início para o serviço da caridade, né? Então vejam, São Lourenço, quando o imperador pediu, olha, traga a riqueza da igreja, eu quero toda a riqueza da igreja. O diácono leva o quê? Leva os pobres, né? Então desde o início a igreja cuida dos pobres, tá? Isso não é bandeira da igreja, isso é fé da igreja, né? Desde o início essa preocupação. Então os diáconos já nasceram ligados diretamente ao ministério do bispo, como seus auxiliares, ao ministério da palavra e da caridade. Atenção, os diáconos têm que estar muito atentos a esse munus da caridade dentro das nossas comunidades, né? E lembra aí que também ele tem que levar o viático, que é aquela comunhão para os moribundos, aqueles que estão para deixar esse mundo. Podem assistir também os funerais, as exéquias. Você pode chamar o diácono, não precisa ser o padre, né? Então, exortar o povo, presidir o culto da palavra, administrar sacramentais e também aquilo que eu falei para vocês, né? Os funerais e também ligados sobretudo ao campo da caridade. E nós já chegamos ao final desse nosso primeiro bloco. Foi um bloco que correu bem rápido, né? Mas nós estamos aqui ainda porque já já nós voltamos exatamente para começar a responder as perguntas que vocês nos enviam. Até daqui a pouco. E nós estamos de volta nesse segundo bloco, onde você pode nos enviar a sua pergunta, e o número que nós disponibilizamos para você fazer isso é o 3349-1015. A sua participação, esse programa acontece também com a sua participação, né? Está à disposição de todos nós aí, sobretudo se você tem aquelas perguntas sobre a fé, né? Porque não está claro alguma coisa, porque todos nós queremos caminhar buscando realizar, contemplar na nossa vida a união entre a fé e a obra, né? Aquela primeira leitura da carta de Tiago ontem, né? A fé sem obras é morta. Nesse sentido, nós precisamos de fato fazer ver a nossa fé por meio das nossas obras. Muito bem, nós vamos agora para a pergunta da Amanda. A Amanda lá do bairro Piratininga, uma saudação muito especial a todos os moradores do bairro Piratininga. Muito bem, Amanda pergunta: bom dia, Padre Adriano. Bom dia, Amanda. Primeiramente, parabéns pelas explicações. Obrigado. Que bom que vocês estão participando, interagindo, e a gente quer sempre mais servir vocês, né? Ela diz que nos ajuda bastante. Que bom, essa é a nossa intenção, né, Amanda, nesse programa. A pergunta da Amanda é esta: poderia falar sobre a Cátedra de São Pedro? A igreja celebra hoje, né? Sim, exatamente. Hoje tem uma celebração bastante antiga, né? Que é a cátedra, né? Cátedra é uma palavra que é muito ligada à catedral, né? O que a gente fala quando fala catedral? Cátedra, traduzindo do latim, é cadeira. A catedral é onde está a cadeira do bispo. Ou seja, é a sede onde o ministério de governo pastoral da diocese, né? O bispo governa a partir desta cátedra, na catedral, né? É usado também, se tornou comum dizer cátedra para professores da cátedra da disciplina tal, da outra disciplina, sobretudo do meio superior de formação, né, das nossas universidades.
E vejam, Cátedra de São Pedro. Vejam, aqui nós estamos falando aquilo que o bispo é na diocese e o Papa é na Igreja Universal. Então a Cátedra de São Pedro celebra o ministério de governo pastoral do Papa sobre toda a Igreja como pastor universal. Onde se encontra essa sede? Ela tem um lugar concreto. Fica em Roma, né? Onde desde o início os apóstolos Pedro e Paulo, fundando comunidades, né? O cristianismo nascente se estruturou, né? De modo que ali estava a cadeira. Vejam que não é trono. Não é trono exatamente para evitar a identificação do modo de governo da igreja com os modos de governo civis, né? Da sociedade secular, né? Se acostumou por muito tempo, sobretudo por longos períodos, nós bem sabemos que altar e trono marcaram a história da igreja, então se habituou a falar trono de Pedro, mas essa terminologia ela não nos ajuda muito, né? Exatamente porque a igreja ela tem elementos, né, de uma monarquia, mas ela não é uma monarquia em si mesma, né, no sentido político, organizacional, social, né? Então vejam que o Papa tem uma cadeira, né, uma cadeira de onde ele preside a igreja no mundo todo. Exatamente, o Papa é o pastor universal da igreja. E se vocês perceberem, a Cátedra de São Pedro está no fundo, bem no fundo da Basílica, não ali no altar da confissão, onde diretamente, na mesma direção, no subterrâneo, se encontra uma pequena capela com aquilo que nós cremos seja os restos mortais do apóstolo Pedro, né? Porque a Basílica São Pedro teria sido construída lá no início, sobre um campo onde eram sepultados, digamos assim, aqueles mortos, né? Digamos, no circo, chamado Circo Romano. Então se encontrou os restos, né, do apóstolo Pedro e se fala de peregrinações a esses lugares desde o início do cristianismo. Então vejam, é o lugar de onde o Papa governa, né, onde o Papa pastoreia. Eu prefiro o termo pastoreia a Igreja Universal para tornar esse termo mais religioso naquilo que é específico da nossa fé. Então veja, a Cátedra de Pedro está no fundo, né, atrás do altar da confissão, que eu falei, na mesma direção vertical, embaixo do altar, chamado altar da confissão, onde em junho, quando celebramos o apóstolo Pedro e Paulo, o Papa desce, já tem um bom tempo também, com o patriarca de Constantinopla, o Oriente e o Ocidente, como um sinal de comunhão profunda. Então eles descem ali. Então atrás desse altar, lá no fundo, não sei se vocês se recordam, quem já viu a foto, aquele vitral do Espírito Santo que está no fundo, logo embaixo tem uma cadeira onde ela está sendo segurada, né? Existe uma grande obra arquitetônica de arte sacra, está sendo segurada pelos 4 grandes, chamados grandes padres da igreja. Foram grandes homens que marcaram o início do cristianismo. Eu não me lembro agora de todos aqueles que estão segurando a Cátedra de Pedro, a cadeira do apóstolo Pedro. Me lembro de Ambrósio, de Agostinho, de Gregório, e tem um quarto que agora eu não me lembro. Ou seja, são esses padres da igreja que no início do cristianismo marcaram muito a construção, seja do nosso conteúdo teológico, da nossa fé nas suas bases, porque o período patrístico foi um período muito rico de reflexão teológica, onde Sagrada Escritura, onde o frescor daquele cristianismo nascente se torna para todos nós sempre um modelo a ser buscado e a ser vivido. Ou seja, agora nós estamos falando, hoje é dia de rezar pelo Papa Francisco. Olha, celebrar a Cátedra de Pedro é lembrar o ministério que o Papa tem para todos nós, né? Num tempo onde o Papa está sendo... os Papas sempre sofreram muito, né? Mas Papa Francisco também tem um grupo bastante articulado dentro da igreja, que infelizmente levado pelas suas concepções políticas partidárias, pelas suas ideologias, estão realmente batendo muito duro com o Papa, né? Até me parece que tem uma pergunta hoje, já está falando-se aí no WhatsApp, por causa do encontro do Papa com os movimentos sociais e assim por diante. Mas o católico sabe que o Papa tem um lugar muito especial na nossa fé.
Não dá para ser um católico verdadeiro sem ouvir o magistério do Romano Pontífice, que é ele quem vai atualizar no hoje aquilo que o Espírito sopra para a igreja. É ele que nos orienta. Nós não vamos pela nossa cabeça, nós não vamos pela cabeça de um partido, nem mesmo por aquilo que eu acho, né? Não é eu acho. E às vezes o Papa vai dizer para nós coisas que nós gostamos, às vezes não, mas é o seu ministério, né? É a sua missão na igreja. Então hoje é o dia de a gente retomar, né? Os cristãos católicos que estão ofendendo os papas nas redes sociais, hoje é o dia da sua conversão, né? Se converta exatamente para você não deixar de perceber a importância que tem, né? Embora existem instâncias onde a gente sabe, né, que oficialmente existem graus na hierarquia da palavra de um papa, quando ele fala como pastor da Igreja Universal, no cume dessa mensagem, estamos falando de um papa que, quando fala ex cátedra, que pouquíssimas vezes os papas usaram essa prerrogativa, ele fala enquanto pastor da Igreja Universal. Aquilo ali se torna um dogma para nós, né? Quando o papa fala ex cátedra, por exemplo, a proclamação do dogma da Imaculada, né, é uma proclamação ex cátedra. O Papa fala enquanto pastor da Igreja Universal. Mas tudo que o Papa fala necessariamente exprime algo que diretamente implica nas nossas decisões ou nas nossas compreensões da fé. Não, existem níveis. Às vezes o Papa faz uma entrevista pessoal, né? Uma entrevista é muito nível pessoal, mas não dá para usar desses subterfúgios, como muitos têm feito, para anular completamente o pontificado do Papa Francisco, porque ele não se enquadra nos moldes de um conservadorismo doentio, né, e retrógrado, né? É isso. A mesma coisa quando fizeram, né, alguns grupos progressistas que foram muito duros também com o pontificado de Bento XVI, né? Agora nós estamos no outro lado. E existe um grupo aí bastante extremista, profundamente organizado nas redes sociais, que estão levando muita gente, né? Os grupos de WhatsApp, a gente recebe, né, de gente que é de igreja, que vai à missa, né, me enviando, me fazendo umas perguntas absurdas. A primeira coisa que eu tinha vontade, eu digo para as pessoas, como é que você não percebeu o absurdo da afirmação que você está vendo? Você tem que me perguntar se é verdade? Isso significa que você não está seguindo a igreja. Isso significa que você agora virou servo de grupo de WhatsApp. Porque nos grupos de WhatsApp, assim como nos nossos Facebooks, tem algoritmos que programaram o seguinte: se você começa a elogiar o Papa Francisco, sabe o que vai começar a aparecer no seu Facebook? Somente boa parte das notícias que estão falando bem do Papa Francisco. Começa a malhar o Papa Francisco, você vai perceber que automaticamente vai começar a chover mensagens, artigos, grupos que estão se apresentando, grupos articulados para atacarem o Papa. Por quê? Porque nós estamos vivendo bolhas, né? Essas bolhas são muito perigosas, né? Então hoje é um dia de você, católico, que está ofendendo o Papa, que está colocando o Papa em contraposição a um governo político, o governo de César. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Você está amando César e odiando Deus, porque o Papa é sim o mensageiro de Deus para nós. É o pastor da Igreja Universal. Se você não quer seguir as orientações da igreja, você tem total liberdade de mudar, né? De mudar de orientação, procurar Edir Macedo, procurar outro líder de religião. O nosso é o Papa Francisco. Aliás, eu peço aos católicos que pelo menos tenham um pouquinho de sensibilidade para perceber que é pecado. Procurem confessar. Atacar o Papa, ofender o Papa é pecado. Procurem, vocês que gostam de estar procurando pecado, listinha de pecado em tudo, vão procurar o padre para se confessar, esse pessoal que está falando mal do Papa, tá? E outra, eu posso discordar do Papa? Absolutamente. Ofender, não. Nem o Papa, nem a mim, e nem eu posso te ofender. Se aqui no programa eu ofender um de vocês, tá? Vocês podem ligar aqui no programa e falar, o padre me ofendeu. Ofensas? Como assim? O que está acontecendo? Né? Viramos uma Babel. Existe hoje dentro da Igreja Católica uma guerra civil. Por causa que nós não saímos ainda, nós não resolvemos as feridas por aquela campanha política última, né? Todos nós nos tornamos defensores de políticos, de mitos, né? Ou A ou B,
Aqui eu estou falando, você pode ter o A ou o Z. Tá? A ou Z. Então não pensa só em um. Então, você quer defender o seu político? Defenda. Eu vou defender o Papa. Tá? Fica bem claro isso para nós. Vamos ser honestos. Honestidade. Você quer defender o seu político? Você defenda. Faça o que você quiser. Eu vou defender o Papa. Ele é o líder espiritual da minha religião. Me ofende a forma com que você trata o Romano Pontífice. E nós temos que rezar pelo Papa e pela conversão dos católicos que estão impregnados de ideologia política, partidária. Conversão de vocês. Estamos rezando, tá bom? Porque o Papa não é, no sentido da acepção da palavra, um ditador, né? Absolutamente. É um homem, inclusive o Papa Francisco não faz até questão de se mostrar muito próximo de nós, mostrando suas fragilidades, vendo aquilo que aconteceu com todo o escolhido da Sagrada Escritura. Me fala se a Sagrada Escritura escondia defeitos morais dos seus. Davi, a Sagrada Escritura não escondeu, né, a traição, o adultério, colocou o marido Urias na frente da batalha para que ele morresse. Vejam, a Sagrada Escritura não esconde os defeitos morais dos escolhidos de Deus, dos ungidos. Apóstolo Pedro, não precisa nem longe no Novo Testamento. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Me amas? Sim. Tu sabes que eu te amo. Pedro, na terceira pergunta, já baixou a cabeça e se entristeceu, porque ele lembrou as 3 perguntas. Por que 3? O número 3, ele lembrou de 3 vezes que ele negou o Senhor, né? E nós temos Judas também dentro do colégio apostólico. Isso aqui que é importante a gente perceber, que às vezes a cisânia está sendo espalhada dentro do corpo eclesial. E muito mais triste ainda quando são padres. Aí é vergonhoso, tá? Eu vejo que, por exemplo, hoje tem seminaristas, né, que por causa dessas ideologias não citam nunca o Papa Francisco. Não existe. Não cita, é como se o pontificado não existisse. Para vocês verem que realmente nós temos que sentar, rever os nossos posicionamentos, porque o futuro clero agora vai escolher Papa que gosta e que não gosta. É esse o problema. A questão não está eu gosto ou eu não gosto do Papa. Eu gosto ou eu não gosto dessa página do Evangelho. Gente, vamos crescer, né? Vamos crescer, vamos amadurecer na fé, né? Então vamos estudar hoje o que significa a Cátedra de São Pedro. O Papa tem um poder universal sobre cada diocese, inclusive, tá? Então nós vamos precisar estar atentos aí, rever qual o lugar do ministério do Romano Pontífice na nossa vida, né? E não venham com aqueles subterfúgios que muitos tradicionalistas estão usando exatamente para quê? Para espalhar cisânia, para dividir, porque existe em andamento um cisma na Igreja Católica. E é vergonhoso perceber que alguns, pelo menos, deveriam calar a boca para evitar que isso acontecesse, porque com o cisma ninguém ganha nada. Todos nós perdemos. Mais uma ferida no corpo de Cristo? Precisamos de mais uma? Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos precisando de conversão. A comunidade dos discípulos do Senhor precisa, ela também, se converter continuamente. Está chegando uma quaresma aí, né? É uma oportunidade também para a gente se converter e perceber o nosso lugar enquanto católicos e ver se a gente está seguindo a César ou estamos dando a César o que é de Deus. Esse é o perigo. Começar a dar a César o que é de Deus. Tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo, que ficou só nessa pergunta hoje, agora, né? Mas eu acredito que tem a ver com o contexto que nós estamos vivendo, então a gente precisou, Amanda, se estender um pouquinho mais. Nós vamos para o nosso intervalo, mas não saia daí porque nós já voltamos. E nós estamos aqui, olha, chegando já nesse último bloco do nosso programa Respostas, né? E a gente quer dar a oportunidade para você ainda de nos ligar. Tem à disposição de vocês, 3349-1015, também tem o número do WhatsApp à disposição de vocês, para vocês enviarem a sua pergunta. Veja, essa pergunta é muito oportuna para nós que estamos aí às portas da celebração, da festa, do carnaval, né? Então, de fato, a pergunta da Vanessa, lá do bairro Panamá, é exatamente essa, né? Padre, o carnaval, a festa do carnaval, é uma festa cristã? Olha, Vanessa, eu acredito que a gente pode partir
exatamente da sua pergunta, mas fazendo um paralelo com uma outra pergunta: como como festejar de maneira cristã o carnaval, né? Nesse sentido, a festa do carnaval em si mesma, objetivamente falando, ela não é uma festa cristã. Mas não ser uma festa do calendário religioso não significa que seja necessariamente, como sempre aconteceu na história, que tenha que ser uma festa demonizada, né? Vejam, vocês sabem que eu procuro ter um equilíbrio muito grande. E Vanessa, se você perguntar para alguns padres, eles vão dizer assim que eles vão ter um posicionamento bem mais radical do que o meu. Eu particularmente acho que existem muitos exageros, né? Existem muitos exageros, uma certa mistificação em torno daquela associação a carnaval a pecado, né? Associação direta, né? Mas nós temos que ser um pouco mais cautelosos. Primeira coisa, o carnaval, apesar de não ser uma festa cristã, a sua data é fixada a partir da data da Páscoa. Exatamente, vocês sabem que a Páscoa, ela depende do calendário lunar. Nós seguimos, né, na liturgia o chamado calendário lunar. Então, quando se define a festa da Páscoa, e vocês podem perceber que no calendário isso é móvel, podemos definir o início da quaresma e, por sua vez, a data do carnaval. Então não é o carnaval que depende da data da Páscoa. Desculpem, não é a Páscoa que depende da data do carnaval, mas o contrário. O carnaval, para ser fixado a sua data, que também é móvel dentro do nosso calendário, nós dependemos da fixação da data da Páscoa, né? Então, veja, a primeira coisa que nós precisaríamos fazer é não demonizar, né, a festa do carnaval, no sentido que nem todo mundo vai para a festa de carnaval, né, exatamente com a intenção de fazer o mal, né, de pecar. Então, nesse sentido, a gente precisa ter prudência. Prudência, aquilo que diz Paulo, acolher tudo, no sentido de ouvir tudo e ficar com aquilo que é bom. Então, eu faria uma precisação que é necessária para nós quando nós falamos de carnaval, né? Carnaval, essa palavra vem de onde? Vocês sabem que por alguns séculos existiu no período quaresmal um rigor muito grande. De fato, agora nós temos 2 dias em que nós não podemos comer carne. Mas você sabe que existia um período da igreja em que durante toda a quaresma não se podia comer carne, né? Então, os dias que antecediam o início da quaresma, cujo rigor era bem maior do que aquele que nós temos hoje, né? O que dizia? Vale a carne. Carnaval, vale a carne. Exatamente porque durante todos os dias da quaresma eram proibidos era proibido consumir carne. Então, vale a carne, né? Agora, o que nós percebemos aqui? Que precisamos jogar com essa palavra vale tudo no carnaval? Para o cristão, jamais. Jamais. Porque a questão não é pular o carnaval, mas a questão é o cristão, onde ele está, mesmo que ele esteja dentro de uma festa de carnaval, ele se comporta como um cristão. Não vale tudo, porque tudo que fere a dignidade do corpo, tudo que fere a dignidade humana, não vale em lugar nenhum. Não vale em lugar nenhum. Então, o que nós precisamos é estar atentos, né, aos rigorismos, que é um extremismo, ou também ao laxismo, né? Agora tudo pode, vamos lá na festa de carnaval, é a hora que os nossos... Por que nós precisamos de alguns freios sociais? Porque a convivência humana pede de nós limites, nós precisamos de limites, porque aos poucos algumas consciências vão se relaxando tanto que aos poucos matar alguém não significa nada. Isso eu tô citando um fato extremo. Então o que eu diria, gente? Nem todo mundo opta por um carnaval com Cristo. E que bom, a gente incentiva que muitos jovens, né, possam participar dessas opções, essas alternativas, né? Mas eu não vejo que um cristão seja obrigado a ir num carnaval com Cristo. Mas o Cristo deve ir aonde o cristão vai. Vocês entenderam? Um cristão não é obrigado a ir numa festa religiosa no sentido do carnaval com Cristo, mas Cristo vai com o cristão onde ele estiver. Ou seja, você tá no clube,
né? Você está na rua, no cordão, na folia. Cristo está ali sempre com você, tem que estar sempre, né? Então o que eu diria? Lá na minha paróquia onde eu trabalhava na Itália, tinha a festa do carnaval, a festa fantasia das crianças, né? Na catequese, então as crianças vinham e lá é muito comum nas comunidades as festas. Então tem as matinês, tem muitos lugares onde as famílias, né? Onde as famílias se reúnem, né? Então vejam, eu penso assim, se eu tiver um filho, pai, tem um filho que não quer ir lá naquele carnaval, aquela festa religiosa que é a renovação, que outro grupo. Mas meu filho quer ir lá junto com os amigos dele no carnaval lá ali no fundo ali, do lado da antiga estação ferroviária. Eu tenho que falar pro meu filho, para minha filha, que ali também é carnaval com Cristo. Porque nós não podemos abandonar nossos jovens e dizer, o carnaval é realmente uma festa onde vale tudo, então não vai. Porque se você for é porque vale tudo. Não vale tudo para o cristão. Não vale tudo, porque tudo aquilo que fere o desrespeito ao outro, né? Tem uma campanha aí, o não é não. Agora é porque nós estamos no carnaval, você chega e você aborda a pessoa, você quer dar um beijo, você passa a mão. Não, isso não pode nunca. Porque o mistério da sacralidade do corpo do outro, o respeito pelo outro, né? E as mulheres dizem, né? E eu acho que nesse ponto nós não podemos ir contra. Não é não. Mas no carnaval não é sim. Não, no carnaval não, continua não. Eu ano passado passei ali, era tarde, eu vi, né? Ali no fundo eu não sei como que eles chamam aquele o cordão da Valu, eu não lembro bem o nome, né? Mas vi muitas famílias, muitas pessoas, crianças, né, brincando, o clima. Dizem, tá? Que a coisa fica um pouco mais pesada depois de certas horas da noite. Aí nesse caso, eu não digo que a gente tem que abandonar, porque lá estão nossos filhos também. Porque tem jovem que o ano passado, por exemplo, veio confessar, padre, eu falei para minha mãe e para meu pai que eu fui para o carnaval com Cristo, mas na verdade eu não fui. Então lá estão nossos filhos. Então o poder público, se tem uma festa, o poder público tem obrigação de estar lá para manter a segurança de todos os envolvidos. Não podemos lavar as mãos. Agora nós temos uma administração evangélica, carnaval é pecado. Não, é uma festa social, está no calendário. Entrou no calendário, está no calendário. A sociedade civil tem que se organizar para manter a segurança de todo mundo. Esse puritanismo norte-americano que veio pelo evangelismo tem que sair do nosso meio. Isso não é católico. E não deveria ser nem evangélico. Porque nós vamos abandonar os nossos jovens, os nossos filhos, que você não conseguiu evitar que seu filho fosse lá. Agora você quer que seu filho chegue lá e morra? Perca a vida? Não, nós não temos que abandonar a festa não. E outra coisa, em muitos lugares a festa do carnaval é uma festa popular. Tá? Agora tem que ser festa o quê? Toda festa para nós tem que estar de joelho rezando o terço? Por favor. Vamos com calma. Então vamos deixar nossa juventude, nosso povo se divertir um pouco. Qual é o problema? Agora, vocês sabem que eu estou falando aqui agora, já deve ter uns... sabe aquele povo que estava com as pedras nas mãos para atirar na pecadora? Mas eu não tenho medo de falar isso não, nenhum medo. Nenhum medo. Vocês lembram que aquele povo que estava saindo, os primeiros que saíram, por que o evangelista falou que chegou a adúltera ali, né? Vamos apedrejar, porque a lei de Moisés manda apedrejar, e aí, Jesus? Os primeiros que começaram a sair com as pedras nas mãos, jogaram as pedras e saíram, os mais velhos. Quem são os anciãos de uma sociedade? Os anciãos? Desculpa o professor de português aí agora. O que acontece? Eles são os guardiões da moral. Os primeiros a sair. Então nós temos que ter moral, temos que moralizar a festa do carnaval. O que significa para mim quando eu falo moralizar a festa do carnaval? É tornar essa festa um espaço de dignidade, de divertimento digno. Tá? Onde os nossos jovens possam se divertir, brincar, pular, né? Então, que conselho que eu tenho que dar? Se você é um cristão, você sabe que você não pode cair em bebedeira, mas bebedeira tem gente que cai no Natal, na festa de Natal. Eu já vi tanta gente que já não celebra mais o Natal de maneira cristã. Então o problema não é o carnaval em si. O problema é você ter controle.
controle. Né? Então, eu diria, não vamos abandonar, vamos cuidar só do carnaval com Cristo. Não, os nossos filhos também estão lá no outro carnaval. Não, lá também tem que ser lugar onde a lei tem que ser respeitada, onde nós temos que respeitar os policiais, tá? Os policiais, o policiamento tem que ser redobrado e a sociedade civil se organiza para isso. Respeito aos policiais, profundo respeito, tá? E nós temos sim que ter respeito pelos nossos policiais, pela segurança da nossa comunidade, tá? É isso, gente. Eu tenho certeza que metade de vocês gostaram do que ouviram, metade não gostou. O que eu precisava dizer é isso, mas eu acredito que não estou cometendo aqui nenhum pecado nesse sentido. Vamos moralizar esses eventos, sem dúvida alguma, no sentido de que seja um ambiente de respeito, né, pela dignidade do outro, pelo bem do outro, porque esses prazeres momentâneos podem custar caro para nós. Me entregar assim num momento de desvaneio pode custar muito caro, e você vai responder por isso pelo resto da sua vida, por um momento de bobeira. Olha aí. Então, o que nós temos que falar? Famílias cristãs, eduquem seus filhos. Eduquem seus filhos, para que eles saibam se portar, inclusive numa festa, com amigos onde você não está presente. Porque se você não coloca os valores dentro dele, vai chegar a hora que o traficante vai chegar para o seu filho e você não vai estar. Porque você acha que o traficante vai chegar no seu filho a hora que você está ali do lado dele? Ah, não vai. O traficante vai chegar no seu filho na hora que ele está sozinho. Ou ele introjetou dentro dele aquele valor, ou infelizmente, você me perdoe, você perde seu filho. Então, a coisa é muito séria, tá? Então, por favor, Vanessa, podemos nos divertir de maneira cristã. De maneira cristã qual que é a regra? Se não vou fazer mal para ninguém, vou respeitar a dignidade do meu corpo, a dignidade do outro, pode saber que tudo que é bom na natureza, aquilo que Deus criou, com certeza não é logo pecado. Agora tem gente que vai demonizar a festa do carnaval e eu não sigo essa estrada. Vocês me perdoem, tá bom? Muito bem, obrigado. Obrigado, Vanessa, pela sua pergunta. E nós estamos aqui para a pergunta. Nós chegou uma nova pergunta aqui da Luciana. Essa aqui eu já respondi. A Luciana está perguntando. Obrigado, Luciana, pela sua participação em primeiro lugar, tá? A Luciana pergunta, por que os padres, quando entregam a comunhão, não dizem, este é o corpo de Cristo, né? Vejam, Luciana, primeiro por uma questão bastante prática. Ali tem que ser dita uma frase muito curta, né? Mas é uma profissão de fé, tanto que o amém do fiel é eu creio, é verdade, assim seja. Então, muitos fiéis, quando o padre diz o corpo de Cristo, tá? O está subentendido, tá, Luciana? O corpo de Cristo, quer dizer, o corpo de Cristo. Este é óbvio que ele está subentendido ali. Mas eu não me preocuparia, Luciana, só com o padre dizer, ou o ministro extraordinário da comunhão, o corpo de Cristo, né? Mas o amém. Muitos fiéis não têm dito mais o amém. Tem que ser dito o amém, né? A preocupação. O amém dizia eu creio, é uma profissão de fé. O amém é um creio sintético, tá? Em vez de você rezar, olha, o amém é sim, é assim, assim seja, assim eu creio, né? Então vejam que é um momento sublime que o sacerdote coloca o corpo de Cristo, olha para o fiel e ao mesmo tempo está ali entre eles aquele que é o nosso Deus, né? O nosso Senhor, né? O corpo de Cristo. Então Luciana, está subentendido porque às vezes tem filas enormes, né? Você não dá tempo, não dá para você fazer frases muito longas ali. Mas o corpo de Cristo, por que a pessoa diz amém? Amém é uma afirmação, é uma resposta. O amém é quase sempre responsorial. Então, nesse sentido, naquele momento do amém, você está professando a fé. Este é o corpo de Cristo. Eu acredito, né? Eu acredito que esse é o corpo de Cristo. Luciana, é isso. Obrigado, viu? Obrigado pela sua participação, tá? Muito obrigado pela sua participação. E depois chegou aqui também para nós a pergunta da Vicência. Vicência,
Nome bonito, pelo menos para mim soa bem a pronúncia, né? Vicência. Acho que eu nunca vi uma pessoa com esse nome, mas achei muito bonito. Jardim Morenão. Veja a pergunta da Vicência. Um pouco ligada talvez àquilo que nós dissemos no primeiro bloco, mas nós falávamos do diácono, né? Do diácono permanente ou provisório. Provisório é aquele que exerce por um tempo, normalmente 6 meses antes de receber a ordenação sacerdotal. Mas aqui está falando se ministro pode fazer celebração da palavra. Eu entendo, Vicência, que quando você fala aqui ministro, você está querendo dizer o ministro extraordinário, né? Claro, eu entendi perfeitamente. Porque o padre é um ministro, mas ele é um ministro ordenado, né? O diácono também ordenado e o bispo. Mas eu entendi perfeitamente. Vicência, pode. O ministro, tem dioceses que fazem uma distinção na sua organização pastoral. Por exemplo, Coxim tem o ministro da palavra e o ministro extraordinário da comunhão eucarística. O ministro extraordinário da comunhão eucarística se detém sobre a distribuição da comunhão no ambiente, no momento litúrgico e de portar o Santíssimo, o corpo do Senhor aos doentes. Veja, e os ministros da palavra são aqueles que presidem, assistem à celebração da palavra. Então vejam, Vicência, já tem um bom tempo que a igreja tem se preocupado bastante com a questão, até pelo aspecto da necessidade, né? Com os ministérios leigos na igreja. Ministérios, campos de ação, onde os leigos possam exercer sua missão, que é específica deles. O que eu gosto de dizer quando eu falo de ministério leigo? Não pensa que o leigo, ele faz algo porque o padre não faz. Não, o leigo é leigo porque ele tem vocação, é vocação. Eu falo, a vocação do padre é divina, mas e do leigo não é? Do leigo também é. Não entendo essas... do leigo também é uma vocação, é um chamado. Tá? Agora, dentro do âmbito litúrgico, infelizmente, os reducionismos clericalistas, né? O leigo só é leigo se ele está com um jalequinho branco lá, agarrado na batina do padre. Mentira, não é. Você é leigo no trabalho, você é leigo lá na farmácia, na empresa, na escola, na sua família. Ali você é um sinal de Deus. Tá? Então vejam. Gente, o ministro da palavra tem que ser uma pessoa preparada, eu concordo. Boa parte dos nossos ministros extraordinários da comunhão não teriam condições de presidir a celebração do culto da palavra, com isso a comunidade se vê prejudicada, tá? Mas o ministro extraordinário pode sim, segundo as orientações de cada diocese, as chamadas orientações pastorais, Vicência, pode sim presidir a celebração do culto da palavra, tá? Que seja bem dito, que seja dito de maneira bastante clara. Isso pode ser sim, né? Agora você não pode dizer, né, como alguns falam, nossa, a missa do ministro foi até melhor do que a missa do padre, porque são coisas completamente distintas, né? A gente sabe e a gente precisa ter clareza dessas coisas para não confundir alhos e bugalhos, né, Vicência? Obrigado pela sua participação, Vicência. E nós estamos, infelizmente, gente, chegou o fim do nosso horário, do nosso programa, mas você sabe que tem uma programação toda especial que continua aqui na TV Imaculada, uma TV que existe para evangelizar, então tem muitas pérolas ainda na programação que segue. Gente, eu quero invocar sobre você, sobre a sua família, sobre vocês também que vão procurar se divertir nesse carnaval, né? Prudência, cuidado, né? Que todos possamos vivenciar esse momento com muita prudência, com muita serenidade. Que desça sobre você pela intercessão da Imaculada, sobre você, sobre a sua família, sobre seus projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. O programa Respostas está ficando por aqui. Até o próximo sábado, se Deus quiser.
Música